na rua. Estou aqui na Praça do Cinquentenário, uma das principais de Pedreiras. Esse obelisco que está aqui atrás de mim é uma urna que futuramente seria nos 100 anos de Pedreiras, mas futuramente essa urna vai ser desvendada o que tem no interior dela. Mas isso é uma outra história. Eu estou aqui exatamente para contar que a Praça do Cinquentenário também faz parte do nosso esporte, faz parte do nosso futebol. Por quê? Porque a denominação da Praça do Cinquentenário foi que levou a ideia para os criadores do time do Cinquentenário de Pedreiras, que há 35 anos conquistava a primeira Copa Mirante de futebol na cidade de Codó, vencendo o grande periquito milionário, o saudoso Reinaldo Zaidan, pelo placar de 1-0, gol de Totô. Cada cantador, para um conjunto arquitetônico, eu canto. Cessé, Zé Carlos. Rapaz, ele batia bola, mas não era assim muita responsabilidade. No dia que marcava um jogo, ele crescia o oi mais do que... Pois tá bom, meu nome na verdade é Zé Humberto, né? Zé Humberto de Araújo. Não tem bulhão, embora meu pai ele tenha nos criado, como diz a história, porque era pai verdadeiro, né? Mas como naquela época tinha duas famílias, houve um problema aí de não aceitar o cartório, não registrar o nome, essa coisa toda, e ficou Zé Humberto de Araújo. Meus vizinhos lá, um cara que eu tenho até hoje em conta muito grande, ele era José. E lá na casa tinha 2 José, lá em casa 3 José. Naquela época, a gente morava meio parede, chamado, né? Então era uma amizade muito intensa, era como se fosse uma família só. E para diferenciar ficou Zé Wilson, meu irmão, Zé Carlos, meu irmão, Zé Floriano, o outro, Zé Lé do outro, e eu sobrou 60. Na verdade é assim, nós tínhamos uma pelada, um bate-bola, né? Onde é hoje lá, foi a vila bancária ali na Benedina. Ali era uma a bebê era ali, a gente jogava bola permanentemente ali. Com a continuidade, a gente terminou formando um time, que aí esse time jogava bola ao redor, ia jogar às vezes Bernardo e tal, muito, vamos dizer, restrito, né? Nessa época eu morava em São Luís já, e aí nós lá em São Luís jogava pelo Bola 7, e o Bola 7 era o time lá da São Pantaleão. E com a organização aqui foi criando assim um formato, uma forma bem sólida, e também nós tínhamos um apoio muito grande no Sulanqueiro, onde o Bode Cício é um desses caras, o seu Biné principalmente, mas tinha mais gente, o seu Medeirão também apoiava, o seu Luiz Almeida, que é pai do Paulo e Beatriz, tá certo? E o outro Luiz, eu recordo o nome, já até faleceu. Então esse pessoal todo, eles começaram a encampar a ideia de um time novo, porque na época era a rivalidade Palmeiras e Atlético. E aquela coisa ficou muito esvaziada com a Palmeiras e Atlético e tal, o Arsenal também estava começando a submergir. Então a gente começou com a história. Aí, não, vamos criar o time e tal. Eu peguei o Estatuto do Bola 7 lá em São Luís, trouxe para cá. Como havia a Praça do Cinquentenário ali, na Sucam, então a gente resolveu colocar o nome do time de Cinquentenário. O Zé Carlos, meu irmão, era boleiro de lá, Ozirim, esse pessoal todo. O Zé Carlos foi que se encarregou de fazer a logomarca, desenhar e tal. E isso foi providencial. No dia da aprovação do estatuto, né, lá na casa do seu Edmundo, que é cunhado do Pereirão, né? O Edmundo, na casa dele, foi uma baita festa, uma coisa assim, poxa, uma alegria imensa. Até porque a gente já vinha com histórico, que o Cebolinha, que era o cara que anotava as partidas, nós tínhamos 50 e tantas partidas invictas, e outras tantas que perdemos, mas muito poucas, ele anotava tudo direitinho, e aquilo ali foi criando um elo de amizade que já era muito forte entre nós, né? Porque nós se criamos junto ali, Prainha, aquele povo ali, o Cição, o Pirritão, o Mazin, todos nós sempre fomos muito próximos, né? Isso foi muito gratificante, e todos os demais, como o Paulo César, o Batismo do Paulo César, e todos os demais que apareceram ali, nós éramos muito amigos de infância e tudo mais. Então ficou um time, vamos dizer assim, um clube que era de amigos e foi ganhando corpo.
E aos poucos foi melhorando, aí seu Biné foi tomando conta também, foi quem mais gerenciou o cinquentenário, foi o seu Biné, ele dava vida por aquele time, e graças a Deus isso foi uma história brilhante. Para registrar, foi uma confusão desgramada na época, o Dr. Kleber era prefeito, né? E não aceitaram, a Liga não aceitou de jeito nenhum restar um time novo e tal, e tinha que ter estatuto, tinha que ter camisa, tinha que ter chuteira, tinha que ter um monte de coisa, nós providenciamos tudo. Fomos para a reunião nessa época, era o Conselho Municipal de Desenvolvimento, onde era no tiro de guerra antigo, lá na rua Oscar Galvão, e nessa reunião que a gente colocou tudo às claras, né? Na mesma hora houve aprovação do Conselho Municipal e a Liga teve que nos aceitar. Nós registramos nossos estatutos, porque foi obrigado. Muitos demais não tinham, mas nós tínhamos nosso estatuto registrado e tal. Então o cinquentenário tem uma história maravilhosa, porque nunca se prostituiu, vamos dizer assim, em termos de ser um time vulgar. Não, não, sempre foi um time ali muito concentrado. Depois passou o Bode Cis para dentro aí, que é um eterno, é um herói. Aquele cara ali é horrível, não tem como tirar aquilo dele. A loura que sabe, né? Isso, na realidade, foi uma briga interna, porque eu adoro futebol, até hoje eu jogo minha pelada, né? Você acompanha aí, nós jogamos juntos, né? E quando eu perdi o meu irmão Batista, eu vi que o esporte, e como ele morreu, que foi overdose, né? Eu vi que o esporte é uma grande arma para combater as drogas, e eu não queria que outras famílias passassem o que a minha família passou, que até hoje eu lembro do meu irmão, a gente sofre com isso, lamenta, certo? Se cobra até que poderia ter feito alguma coisa para ele não falecer da forma que foi. E isso me motivou bastante, tanto é que quando nós entramos, nós inovamos, fizemos campeonato de juniores, você viu que nós levamos a seleção, Reginaldo Serra era o treinador, treinou a seleção de juniores, nós empatamos com o time de Codó, o Nacional, lá nesse mesmo Parque Eldorado, né? Onde foi a final do cinquentenário com o Nacional. E aqui nós criamos campeonato de comunidade, então deu uma chacoalhada muito grande, certo? Isso aí me motivou bastante, porque eu acho que o jovem sendo tratado desde da infância, ele se desliga dessa parte das drogas. E nós sofremos muito com a morte do meu irmão, que faleceu aos 24 anos, infelizmente. Nessa época eu estava como presidente do cinquentenário. Foi uma honra para mim comandar essa equipe que teve tantas conquistas naquela época. Foi no governo Pedro Barroso, nós conquistamos o campeonato local, o torneio Pedro Barroso e a Copa Regional Mirante. E foi uma satisfação muito grande. O Cissão e o seu Biné me convidaram para fazer parte da diretoria. Eu acabei aceitando e, na realidade, todos nós juntos fizemos um grande trabalho com uma grande equipe que estava bem treinada e apta a ganhar aquela competição. Rapaz, ela foi muito importante para nós, porque deu esse nome para Pedreira, eram muitos times valorizados, muitos times bons, e lá ainda hoje nego respeita o cinquentenário. Tinha um nono era jogador e passou a ser diretor também. Mas graças a Deus, depois nós entramos em outras. Uns nós ficamos pelo meio da estrada, outras meus colegas aí abriram. Sandro, participar da Copa já é uma alegria, né? A gente rever grandes amigos, né? Esse pessoal que jogava futebol antigamente, nessa nossa época, né? E falei, é uma alegria a gente ter ido a Codó e ter conquistado essa Copa Mirante, né? A primeira, né? Nós tínhamos grandes times na época, né? O Bangu de Coroatá, o próprio Nacional, que jogou a final com a gente, tinha um time de Caxias, todos times muito qualificados. Os times eram todos parelhos, né?
Não tinha assim, um time melhor do que o outro. Na época, a época era uma época de grandes jogadores de futebol. Então, só tem alegria e satisfação de ter participado e ter ganho a primeira Copa Mirante. Em relação àquela partida, teve uma polêmica, por exemplo, como nosso time foi o time que teve mais pontos pela regra do campeonato. Você acha que foi um erro dele lá de Codó, já que a Copa Mirante pertencia a Codó? Aí se era o time que tivesse mais pontos, ia disputar em casa, né, o título. Aí chegou lá na última hora, como nós tínhamos mais pontos, eles resolveram tirar o jogo daqui de Pedreira para levar para lá. Aí muito jogador nosso, que na época da nossa conquista lá, não quiseram ir. Somente os mais considerados titulares. Alguns ficaram revoltados e disseram, pô, eu não vou. Achando que o jogo já estava ganho. Aí, em relação a Codó, eles pediram para vir um árbitro de fora. Aí veio o Nacuarocho para apitar o jogo. Ele chegou lá, prometeu que ia apitar bem direitinho, tudo com a gente, não ia puxar para nenhum lado. Rapaz, eu me sinto ainda bem satisfeito. Quando eu me recordo de tudo que eu fiz, era uma turma grande, agora o tronco mesmo era eu. Onde eu tinha um jogador com raiva, eu chegava lá e conversava. Você era o técnico, você era o pai, Era o técnico, é tudo. Era tudo. Tudo. Depois nós entramos em outras. Uns nós ficamos pelo meio da estrada, outras, meus colegas aí abriram. Não, tu tem que abrir também, não. Eu vou até o fim. Aí, essa última, eu não tinha apoio de ninguém. Em Codó, eu tenho em mente, para mim, a melhor partida daquela competição foi o 3-2 para o Cinquentenário aqui em Pedreiras, onde Benjamin e Danda, eles explodiram, jogaram demais, certo? Se eu fosse um placar assim, de 7-2 para o Cinquentenário, seria normal pelas oportunidades que nós tivemos. E aquele jogo lá e cá também, o 7-4, certo? Foi uma partida brilhante. Quem esteve no estádio naquele dia viu uma grande partida. 3 jogos. Essa decisão, a primeira aqui, 3-2 para nós. Aí teve uma polêmica onde eu e Nona nós não aceitamos e quiseram virar mesmo. Reinaldo Zaidan, que você conhece, já saudade hoje dele, mas no futebol ele... Raposa velha demais, né? E ele quis que, como Codó era anfitriã da competição, ele queria que uma vitória do Nacional com o mesmo placar, com a mesma diferença de um gol que foi aqui, desse o título para o Nacional. Eu disse, negativo, são 2 partidas. Se for empate, está no regulamento, terá a terceira. E se vocês vencerem com 2 gols de diferença, tudo bem, Nacional é campeão. Mas se for só com 1, vai ter outra partida. E foi muita briga, muita polêmica. Nós ameaçamos, eu e Nona, nós ameaçamos sair da competição, certo? Desse jeito, nós não vamos aceitar de forma alguma. Aí, resultado, ficou como estava mesmo no regulamento, certo? E foi para a segunda partida. Nós perdemos essa segunda partida, que, por sinal, o gol também foi no final do jogo. Já tinha até dado o tempo, aí fizeram um gol e não estava vendo mais nada. Nesse dia, até Pedro Barroso, era prefeito, estava no estádio. Nós invadimos o estádio para poder acabar, porque senão o Paulo, não sei o que, lá de um árbitro de Caxias, a gente sentia a tendência dele de dar esse título lá para o Nacional. Olha, a competição foi muito acirrada, né? Porque estava em jogo Pedreiras, Caxias, Codó, Coroatá, Timbiras. Enfim, foi uma Copa Regional muito bem feita, muito elaborada pela equipe da Copa Mirante. E 2 fatos me chamaram bem a atenção, principalmente naquela disputa final. A primeira é que, nos dias que antecederam a final, nós tivemos uma reunião lá na Rádio Mirante. Inclusive, você participou com Júlio César, Roberto Nunes, enfim, toda a diretoria da Mirante, para elaborar o plano para a final. E o Cinquentenário, por achar que estava fazendo uma partida extra, nós fizemos algumas exigências para aquela final daquela Copa do Mundo. A primeira é que nós teríamos um árbitro da Federação Maranhense na Copa Mirante, para a final da Copa Mirante. O Cinquentenário não queria o Naku Aroche e a diretoria do Nacional não queria o Roberval Castro. Isso aí foi um impasse, porque quando nós chegamos em Codó pela manhã, quem estava lá para apitar o jogo era o Naku Aroche,
e ficou aquele burburinho da diretoria do Cinquentenário, principalmente os donos do clube, no caso o Cissão e o Sobiné, não aceitar o Nacoaroche. Ele me chamou no particular, falou que iria dar uma aula de arbitragem, e eu aceitei, não acatei a decisão do Biné e do Cissão, e fomos para a final. Só que eu falei para o Nacoaroche que se houvesse qualquer lance capital que prejudicasse o Cinquentenário num lance irregular, a gente tiraria o time de campo. Mas ele mandou ficar tranquilo e ele realmente deu uma aula de arbitragem. E o outro fato é que o Cinquentenário participou da renda daquela partida, a renda foi dividida. Fato esse que a diretoria do Nacional não queria aceitar, mas com o apoio da organização da Rádio Mirante, eles chegaram a um consenso e nós ficamos com a metade da renda daquela partida. Estava conversando com o Paulo César ontem, até o goleiro a gente não lembrava, nem eu nem ele, mas parece que foi o Careca, foi o Vavar, Bidoca, se eu não me engano. O lateral esquerdo eu lembro que foi o Roberto de Cacilda. O outro que jogou com o Bidoca, já não lembro quem era. Aí eu não joguei a final, que eu estava machucado. Aí eu não lembro mais para frente. Eu lembro bem do... O Danda não jogou, porque parece que tinha um contrato já assinado com o pessoal de Codó. Jogou o Benjamin. Aí para frente, o Nestor. Eu não sei se o Toninho estava, não sei. O Toninho, o meia-direita. Mas eu não lembro mais. O centroavante, não sei também quem era. Quer dizer, são mais de 30 anos, né? Olha, o gol do Totoca. O gol do Totoca, que a bola veio da esquerda de Roberto Abreu, e o Totoca, quando tocou, a bola saiu tão devagar e deu o gol do goleiro, que eu vi a hora o juiz acabar o jogo antes da bola entrar. Em relação ao gol, ainda bem que o gol saiu no último minuto, aos 40 e poucos do segundo tempo. O Roberto Abreu, acho que o Vavá jogou a bola para o Roberto Abreu cruzou para mim, né? Aí quando eu peguei a bola, o goleiro saiu, eu dei um tapa, driblei o goleiro. Aí a bola foi pingando. Quando eu vi que a bola ia sair pela linha de fundo, eu dei um pulo e bati nela assim, ó. Ela só pipocando aqui, entrou devagarinho no gol. Aí eu bati no alambrado lá, quase não entra, devagarinho. Aí gol! Aí nesse dia do gol, nem vibrei, porque a gente já tava com aquele intuito que a gente ia perder o jogo, né? Que o juiz ia puxar o jogo para eles. Aí eu nem vibrei, depois os caras chegaram para cima de mim, começaram a me abraçar, falaram aquele maior erro. Aí nós seguramos. Aí eles vieram para cima da gente com força e tudo, mais ou menos, ainda tem mais uns 2 minutos de jogo. Meteram bola na trave e nós conseguimos ganhar. Aí quando terminou o jogo, umas coisas que foram marcantes, foi o time dele todo caiu assim no chão, ó. Começaram a chorar, tudinho. Eu olhava assim, eu dizia, se eu soubesse que era ser desse jeito, não tinha nem feito gol. Eu fiquei assim com o dó dos caras lá, os caras caíram mesmo assim, ó. O jogo só não foi melhor porque o Parque Eldorado não ajudava, não era gramado o campo, era mais areia no meio, não tinha iluminação, mas foi uma grande partida, o Cinquentenário jogou muito bem, o Totoca, no apagar das luzes, fez aquele gol, e realmente a conquista foi muito importante para o futebol de Pedro. Essa é uma história muito longa. A história... Antigamente tinha uns calções que tinham uns bichos nos calções, né? Aí gente batendo pelada ali de frente dos Correios ali. Aí meu nome é José Benedito, né? Aí do José passou a ser Zequinha, né? Aí jogando aquele negócio todo aqui, ó, o Zequinha, zebra, aí por causa do calção, que eu tinha um calção de zebra. Aí fomos disputar um intermunicipal em São Luís contra um jogo contra Passo do Lumiar. E lá a rádio não estava transmitindo, estava dando aqueles flashes, né? Ele estava transmitindo, parece que Nacional de Codó e um time de Caxias. Mas quando tinha um gol, ele dava coisa, né? E mandaram lá para a rádio o meu nome como Zebra, né? Já chamavam Zequinha Zebra e botaram só Zebra. Aí nós já estávamos perdendo esse jogo, acho que bem de 3-0, e eu achei de fazer um gol, né? Aí o locutor disse assim, Zebra! Aí o de Codó disse, que foi? Pedreiras empatou, virou, ele disse, não, é o nome do jogador. Aí quando eu voltei, quando a gente voltou para cá, aí foi Zebra, pegou Zebra. Aí eu não sou de me zangar com apelido, se eu me zangasse era pior. Aí ficou ficando Zebra aí até hoje. Rapaz, eu penso a parada boa é levantar o futebol.
Eu só quero que nego entregue o campo pra gente, com a iluminação e um certo domínio. Voltar a isso, eu não sei se é possível. O que eu lamento é que a visão nossa, principalmente em termos de políticas públicas, é muito discurso em cima disso, mas efetivamente não há nada, né? Então, para fazer esse resgate, pode ser que agora está havendo uma nova modalidade no Brasil, que é essa história de SAF, pode ser que um dia chegue por aqui, que onde você possa ver valores, e esses valores não só serem descobertos, como eu vi o Cozinho fazer a ascensão do moleque aqui, que hoje passa lá pelo Cruzeiro e tal, mas tem que haver, não uma compensação financeira, tem que haver a compensação do prazer enorme que você tem de dizer assim, ó, esse moleque jogou com a gente, participou efetivamente da nossa escolinha e tal. Na época do Nona, por exemplo, Nona, Zé Carlos, tinha o Botafogo, do Joaquim Babão, e tinha o Olaria também, que era outro time. Esses times formaram uma opção de moleque que jogaram bola, Medeiros, esses meninos jogaram tudo nesses times. Como é que vai ser agora? Eu acho que passa necessariamente o cinquentenário tem que criar um vínculo ou com uma escola, a Coleção Francesa seria ideal, ou criar um time B, como se diz, para formar moleque lá que possa amanhã ascender a uma condição. Agora, sem a força do poder público, fica difícil, Sandro. Você vê que onde as coisas estão acontecendo em cidades pequenas, tem a gestão pública à frente. Primeiro, nós temos que recuperar esse estádio que está aí, certo? Dando um incentivo também a cada clube, certo? O Cinquentenário Sissão tem uns amigos que sempre contribuem com ele quando podem, certo? Mas ele é que carrega sozinho praticamente aquele time, é um guerreiro. Também, né? Importante. Justo, tem uma diretoria da Liga que chega a conversar. Hoje o futebol maranhense já está mais organizado, nós temos outras séries. Eu acho que nós temos que entrar nessa série de acesso ao Campeonato Maranhense. A visão é essa, fazer um grande campeonato pedreirense, para que nós possamos, então, entrar no acesso da Série A do Campeonato Maranhense. Tem a divisão de acesso, nós precisamos entrar, assim como fez Tuntum. Eu acho que o caminho é esse aí. Mas tem que começar agora. Vamos torcer, Sandro, porque tá meio lá embaixo, né? A realidade são poucos os interiores do Maranhão que tá com futebol pouco lá para cima, né? Mas realmente todo mundo tá lá embaixo. A gente tinha em Bacabal agora, estádio abandonado, grama alta. Vamos ver se a gente volta a ser o que era no futebol. Olha, Sandro, isso é muito difícil, porque o futebol, não só o futebol, mas o esporte de Pedreiras, ele vive à mercê da política e da administração. Se não tiver um apoio da administração e da política, realmente o esporte vai ficar na obscuridade. Então está na hora de alertar os dirigentes, os administradores, prefeitos, enfim, vereadores, a classe política de Pedreira, para desencadear uma maneira de voltar à tona o nosso futebol, que praticamente, se a gente for reiniciar hoje, tem que começar do zero. Um prazer estar lá com você e muito obrigado por ter essa lembrança importante do futebol de Pedreira. Não só do cinquentenário, mas futebol de Pedreira mesmo, em si. Pedreira e Trizidela. Eu só quero parabenizar todo mundo, especialmente você, para ter feito esse resgate, que é uma história muito bonita do nosso futebol e dos nossos amigos. Valeu por tudo, Sandra. Olha, foi um prazer ter vivenciado aquele momento, ter convivido aquele momento, ter dado essa alegria ao futebol de Pedreiras, ao Sissão, ao Cinquentenário, que é meu time de coração. E dizer, Sandro, que hoje eu ainda tenho a alegria de conviver com vários, ainda jogando bola, como você vê presença o Nestor jogando bola, o Medeirinho, o Zebra, tantos outros, que o Vavá, certo? Tantos outros que daquela época, quando nós estamos na nossa pelada, a gente sempre, Zebra, a gente conversa, pô, Zebra, nós temos resenha de mais de 40 anos atrás, né, cara? Nós temos, então, sempre a nossa pelada dia de sábado, eu sempre digo que eu tenho duas famílias, a família que eu tenho, esposa, filho, irmãos, etc, etc. E a segunda minha família é essa, é a do conquistado com futebol, é a minha amizade de infância, onde nós colocamos, onde nós resgatamos o nosso passado e relembramos coisas como nós estamos relembrando aqui, essa vitória do cinquentenário para o futebol de Pedreiras, que está com 35 anos. Eu fico assim, se perguntasse assim, não, deve estar com uns 15 anos aí para trás, aí.
mas 35, vê como a vida passa rápido. Então é bom sempre viver bem, procurar viver um dia atrás do outro como se fosse o último. Parabéns, Sandro. Você conheceu alguns jogadores desse campeonato? Conheci. Quem? Valdenor, era o Andrezinho do Atlético, era aquele Zezinho da Cristela. Eu conheci três na visão dele. Era um bom jogador? Era bom jogador. Aqui no nosso eterno Castelão, mais atual Pelizão, o Cinquentenário conquistou muitos títulos, muitas taças, deixou a torcida eufórica aqui nas arquibancadas. Vamos torcer para que o nosso futebol volte à tona mais uma vez e possa voltar a ser considerado um dos melhores do interior do Maranhão. Que venham as revanches. Vamos olhar com mais carinho para o nosso esporte. Afinal de contas, Pedreiras continua sendo a cidade de grandes craques do nosso futebol. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.